Olá, meus amados, graça e paz, na parte de Deus, na tarde desse dia. Nós queremos deixar uma palavra de Deus no teu coração hoje, E estamos aguardando aqui uma conexão melhor. Daqui a pouco nós vamos estar ministrando a palavra de Deus ao seu coração, Estamos apenas aguardando chegar algumas pessoas para que a gente possa iniciar aqui. Bom, nós vamos falar hoje sobre a fé que encantou Jesus. Já convido você para pegar sua Bíblia e acompanhar conosco um texto que queremos ler. Nós estamos querendo ler, nós vamos ler, no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 8, do versículo 5 ao versículo 13. Se você tem a Bíblia, você pode acompanhar a leitura conosco. Bom, vamos ler aqui. Diz assim, olha, entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Jesus disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dizes somente uma palavra, e o meu criado sarará. Pois também sou homem sob a autoridade, tenho soldado às minhas ordens. Digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem. E ao meu criado faze isso, e ele faz. Maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que seguiam: Em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo, que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai como creste seja feito. E naquela mesma hora, seu criado sarou. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre a fé que encantou Jesus. Uma das passagens mais tocantes que eu vejo nas Escrituras Sagradas, nos Evangelhos, é a história desse homem. A Bíblia diz que Jesus, chegando em Cafarnaum, um chefe dos exércitos, dos soldados romanos, um homem de grande autoridade, veio até Jesus em busca de um milagre para um dos seus criados que estava à beira da morte. E ele chega para Jesus e ele faz um pedido: Senhor, o meu criado jaz à morte. Eu quero pedir que o Senhor lhe dê vida, que o Senhor lhe cure.
Jesus prontamente disse: bom, então irei contigo e lhe darei saúde. Mas aí algo interessante acontece quando ele fala: mas Senhor, eu não sou digno que entre debaixo do meu telhado. Mas eu peço que dizes apenas uma palavra e o meu criado será curado. E a Bíblia diz que ao ouvir isso, Jesus fica encantado. E Jesus para, e Jesus olha para os discípulos. Jesus diz assim: olha, nem em Israel. Porque veja que esse soldado, esse centurião, não era um judeu, não era do povo de Israel, era um gentio. E Jesus diz assim: olha, nem em Israel eu encontrei tamanha fé. E quando eu leio isso, eu vi que essa fé encantou Jesus, que a atitude desse homem tocou Jesus. E eu estudando, pedindo a Deus que me oriente para que eu entenda o que foi que Jesus viu na fé desse homem, que fez Jesus suspirar, que fez Jesus parar, que fez Jesus ressaltar a fé desse homem e dizer que nem Israel tinha fé tamanha. Eu queria falar um pouquinho sobre 3 características dessa fé desse homem, que encantou Jesus, que fez Jesus parar, que fez Jesus ressaltar, que fez Jesus salientar a fé dele. E eu queria falar sobre 3 verdades que este homem fala sobre a palavra de Jesus. E também eu quero falar um pouquinho sobre como esse homem se comporta, como que ele se apresenta diante de Jesus para buscar o milagre que ele precisava. Primeira coisa é que quando ele chega, Jesus fala: eu vou dar saúde ao seu criado. E a Bíblia diz que imediatamente ele fala: olha, eu não sou digno que entre debaixo do meu telhado, mas eu peço que diz apenas uma palavra e ele ficará curado. E ele, com isso, ele faz 3 afirmações sobre a palavra de Cristo Jesus. A primeira coisa que ele, quando ele diz isso, apenas a tua palavra basta, ele está ressaltando a suficiência da palavra de Jesus. Primeira coisa que acontece, primeira coisa que ele ressalta é: a tua palavra basta. Não precisa ir comigo, não precisa mais nada. Basta mandar a tua palavra, porque ela é suficiente. E eu aprendo com esse homem uma coisa interessante. A Reforma Protestante trouxe um grito muito importante num tempo em que o cristianismo tinha entrado numa decadência muito grande. O cristianismo tinha entrado numa decadência terrível, até que, ao estudar as Escrituras, Martinho Lutero e alguns reformadores foram impactados pelo Espírito do Senhor a uma verdade. E uma dessas verdades chama a suficiência da palavra. Num tempo em que a igreja incorporava tantas coisas, tantos rituais, Martinho Lutero dá um grito dizendo assim: nós não precisamos de nada disso. Somente a fé, somente a graça, somente Jesus e só a palavra. Martinho Lutero grita aos 4 cantos dizendo que a palavra era suficiente e que não precisava de subterfúgios que a igreja estava incorporando ao cristianismo. E uma das coisas interessantes que eu entendo é que essa é uma das grandes verdades que precisamos resgatar. A palavra de Cristo é suficiente. Não precisamos de mais nada além dela. Não precisamos de mais nada além. E esse homem descobre isso quando ele fala: Senhor, eu não preciso nem que vá. Eu não preciso que faça nada. Porque eu sei que basta uma palavra tua, a tua palavra é suficiente. Amados, hoje a gente vive num cristianismo
na igreja evangélica brasileira, em que as pessoas não vão à igreja, não vão aos encontros de reunião de fé para buscar a palavra. Vão buscar água ungida, óleo consagrado, lenço, toalha, sei lá o que, chave, não sei mais que, um monte de amuleto. Estão buscando tantas coisas porque a nossa igreja, a igreja contemporânea, o evangelho pós-moderno ainda não descobriu o poder que há na palavra, porque o dia que descobrimos o poder que há na palavra, vamos entender como esse centurião: a tua palavra basta, não preciso de mais nada além da tua palavra. A segunda coisa, quando ele fala isso, que ele ressalta da palavra de Cristo, é a autoridade dela. Porque ele diz assim: olha, eu sou um homem que eu sei o que é autoridade. Eu cumpro ordens superiores, mas eu também tenho quem cumpre as minhas ordens. E quando eu falo para um soldado vai, ele vai. Quando eu falo para um vem, ele vem. Quando eu falo para alguém faz, ele faz. E eu sei que a tua palavra tem essa autoridade. Se o Senhor falar, a tua palavra tem poder. Se o Senhor falar, apenas a autoridade da tua palavra será suficiente para que meu criado seja curado. Olha que importante isso. Olha que glorioso isso. Um homem, quando chega e ele diz para Cristo assim: a tua palavra é a autoridade. Vivemos também num tempo em que se questiona a autoridade da palavra. Cada qual quer interpretar a palavra do seu modo, suavizar as verdades sagradas. Estão suavizando, estão relativizando a verdade que é absoluta. A palavra de Deus, ela é a verdade. A palavra de Deus, ela é a autoridade. Quer queiramos ou não. E aquele homem sabia muito bem o que é autoridade. Amados, autoridade militar não se questiona. Quem tem autoridade manda. E quem está sujeito à autoridade obedece. E ele sabia disso quando ele fala assim: eu sei obedecer quando os meus superiores mandam. E eu sei quando posso mandar e os meus subordinados me obedecem. Eu conheço o que é autoridade. Precisamos resgatar essa verdade de nos submeter à autoridade da palavra de Deus. Nós estamos querendo colocar a nossa autoridade sobre a palavra, mas devemos nos submeter à autoridade dela, porque é ela que é a autoridade sobre nós. A igreja precisa voltar a se submeter à autoridade da palavra. E com isso ele também diz 3 verdades. A terceira verdade é o poder da palavra, porque ele acredita que se Jesus der uma palavra de cura, o seu criado ficará curado. Ele diz então aqui as 3 verdades: a suficiência da palavra, a tua palavra basta. A autoridade da palavra, se o Senhor mandar, será cumprido. E o poder da palavra, se o Senhor falar, o milagre acontece, porque tua palavra tem poder. São 3 verdades que esse centurião diz sobre a palavra de Jesus Cristo. Eu acho que isso foi uma das primeiras coisas que encantou Jesus. Mas eu queria falar um pouquinho sobre a fé desse homem. Por que Jesus ficou encantado com a fé dele? Observa que ele estava ali buscando a cura para um criado. Ele não estava buscando algo para si. Ele estava buscando algo para outrem. Veja que a fé desse homem é acompanhada de amor. A fé desse homem é acompanhado de obra. A fé desse homem não é egoísta. Tiago diz uma coisa interessante sobre a fé, porque ele diz que a fé sem obra é morta. Se alguém buscar, com falta de alimento, buscar auxílio a nós, e nós falarmos assim: vai, e eu vou orar e Deus será contigo, podendo abrir mão, podendo ajudar, podendo repartir, não fazemos, nós não temos fé. Essa fé não vale. Essa fé sem obra é morta.
De nada adianta eu dizer eu tenho fé se eu não tiver obra, se eu não tiver amor, se eu não tiver caridade, se eu não puder estender a mão, porque a verdadeira fé nos move a fazer. E Tiago diz que quando a gente fala assim, não, eu tenho fé que Deus vai fazer, sendo que às vezes a solução está nas nossas mãos, essa fé não vale. E esse homem, ele encanta Jesus porque ele vai buscar para alguém. Ele vai buscar para um criado. Ele vai usar a sua fé em busca de algo não para si, mas para outrem. Estamos vivendo um tempo em que a fé daqueles que se dizem cristãos são egoístas. É fé que só buscam para si, que só olham para si, para o seu próprio umbigo. Mas esse moço mostra que ele tinha amor quando ele vai buscar para outrem. Então, irmão, a primeira coisa dessa fé, ela tem obra, ela tem amor, ela não é egoísta. Qualquer fé que só visa o eu, que só visa o meu, que só pensa em mim, essa fé não vale a Cristo. Mas a segunda coisa que eu quero falar desse homem que encantou Jesus é que a sua fé ela é acompanhada de humildade e dependência. E aqui está um ponto interessante que eu gostaria que você pensasse comigo. Está aqui uma coisa que a gente precisa aprender. Esse cara chega com uma fé tão grande diante de Jesus. E ele chega para Jesus e ele fala assim, Senhor, meu criado está doente. Eu venho buscar um milagre para ele. Jesus diz assim, eu vou lá curar. E ele fala assim, não precisa. Eu não sou digno que entre debaixo do meu telhado. Mas diz uma palavra. E eu sei que a tua palavra vai curar ele. Irmão, ele chega humildemente. Ele chega com humildade. E interessante que ele chega reconhecendo quem ele é e quem Cristo é. Ele chega reconhecendo, Senhor, eu sei que tu és autoridade e poder. E eu sei que eu sou pecador a ponto de não merecer que entres debaixo do meu telhado. Irmão, se a fé não nos levar a uma dependência e a uma humilhação, essa fé é falsa. Qualquer fé que eleva o orgulho do homem, essa fé não vem de Deus. Porque a verdadeira fé que vem de Deus leva o homem à humildade, à humilhação e à dependência. E nisso eu quero falar muito sério. Que estamos vivendo um tempo no Brasil em que as pessoas não estão indo buscar a Deus com humildade, dependendo de Deus, estão indo, na verdade, as pessoas não são dependentes de Deus, são senhores dele. Vivemos um tempo em que os crentes pensam que são senhores de Deus, que são patrão de Deus. Pessoas que não pensam que não estão sob a autoridade de Deus, mas estão sob o comando de Deus. Que não estão sujeitos à autoridade de Deus, mas estão sob o comando do Senhor, dando ordem para Ele, determinando para Ele. Essa miséria dessa confissão positiva que invadiu as igrejas pentecostais, neopentecostais brasileiras e colocou no homem um orgulho que não vem de Deus, um orgulho maligno de achar que pode dar ordem para Deus, que pode mandar em Deus, que pode determinar o que Deus vai fazer. Essa fé não é de Deus, essa fé é maligna. Esse homem chega dizendo assim, Senhor, eu sei que eu não mereço. Eu fico enojado quando eu vejo um grande televangelista dizendo assim, que a gente não tem que orar suplicando a Deus. Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou pecador, eu não mereço, mas Senhor, a gente tem que orar determinando para Deus. Ei, Deus não é tuas negas. Deus não é teu capacho. Entenda quem Deus é, entenda quem tu és. Entenda quem Deus é, entenda quem tu és. Se tu quer um relacionamento com Deus, quer receber algo de Deus, entenda primeiro quem Ele é, entenda quem tu és. Tu não está em condição, nenhum ser humano tem condição
de dar ordem para Deus, está em condição de determinar algo para Deus. Nós estamos em condição de nos humilhar e buscar a tua face e implorar a tua misericórdia. E foi isso que esse centurião fez. Ele não foi lá dar ordem para Jesus fazer, ele foi pedir, mas pedir da seguinte forma: eu não mereço nem que entre debaixo do meu telhado. Então aprenda a primeira coisa: esquece esse termínio para Deus, esquece toda essa palhaçada que ensinaram por aí, e aprenda um caminho muito melhor, que eu tenho certeza que dá resultado: o caminho da humilhação. Porque a Bíblia diz que há um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza, diz a palavra do Senhor. Então, quando se apresentar diante de Deus, aprenda com esse centurião. Vai com humildade de coração, vai com o coração quebrantado, vai confessando os teus pecados, vai reconhecendo a tua miserabilidade diante de Deus, vai reconhecendo a grandeza e a santidade de Deus, vai reconhecendo o quanto você não merece, mas o quanto você depende, porque quando a gente vem com confissão, com verdade, com quebrantamento, Deus não deixa de atender. Deus, ele não rejeita um coração quebrantado e contrito. E esse camarada deixa isso para nós: eu não sou digno que entre debaixo do meu telhado, mas diz apenas uma palavra e o meu criado sarará. Eu quero encerrar aqui dizendo que esse cara reconhece quem Deus é, e ele reconhece quem ele é. Diante de Deus, irmão, nós precisamos reconhecer quem somos e precisamos reconhecer quem Deus é. Jesus conta sobre dois que foi orar no templo, um religioso, um fariseu e um publicano. E o fariseu, enquanto orava de pé, dizendo: Senhor, eu te dou graça, porque jejuo, porque dou dízimo, porque faço isso, porque faço aquilo e aquilo outro. O outro, de cabisbaixo, batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, pecador. Jesus disse que esse publicano, que reconhece quem é, desce justificado, mas o outro desce da mesma forma. Sabe por quê? Diante de Deus temos que tirar as máscaras. Diante de Deus temos que nos desnudar a nossa alma e temos que nos apresentar tal qual somos. Porque é isso que Deus espera de nós: verdade, humilhação, reconhecimento. Eis aí o caminho da fé. Eis aí o caminho do milagre. Eis aí o caminho do relacionamento verdadeiro com Deus. Querido, eu espero que essa palavra te edifique. E se essa palavra te edificar, eu peço que você compartilhe para que mais pessoas também possam ouvir esta palavra e possam ser edificadas com ela. É a nossa primeira transmissão ao vivo aqui nesse nosso canal. Faremos outro. Hoje estamos em teste. Qualquer coisa, a gente pede que vocês sinalizem para que a gente vá melhorando ao longo do tempo. Eu espero, sinceramente, que Deus inunde a tua vida de paz. Eu quero orar contigo, em nome de Jesus. Pai, te louvamos por reconhecer que Tu és santo, eternamente santo. E mesmo assim, Senhor, se digna a ouvir indignos pecadores como nós, quando nós buscamos a Ti com verdade, com quebrantamento e com humilhação. Pai, eu não sei qual é o milagre que essa pessoa que ora comigo está necessitando, mas, Senhor, eu creio no poder da Tua palavra. E por isso eu clamo a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Oi.